que o uso da palavra nesta noite. E hoje teremos, né, a continuidade do tema, que foi muito requisitado pelas pessoas, né, pelos participantes, que é o tema, né, que chama muito a nossa atenção e de que carecemos de esclarecimentos, que é os pais perante os filhos homossexuais. Que Jesus, então, possa nos abençoar a todos. E passamos, então, para a nossa companheira Nilma, que seja muito bem-vinda. Com você, Nilma. Fala aqui por enquanto. Está aberto o microfone. Boa noite a todos. Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui Valéria, nesta noite, o vídeo para não que está aberto. juntos possamos fazer dar continuidade, né, à reflexão do nosso tema, que Araci já falou, Dona os Nilma. pais perante os filhos homossexuais. Dona Nilma. Nós tivemos um probleminha aqui no notebook, eu estou com o celular. Aí, agora abriu, agora o vídeo está passando. Pronto? Então, vamos voltar de novo. Nós estamos com o notebook aqui emprestado, que o nosso pifou. Então, gente, muito boa noite. E nós vamos buscar assim, essa continuidade. Na realidade, não vai ser nenhuma continuidade propriamente dita, porque o que a gente tinha para falar sobre o assunto, mesmo que de forma rápida, nós comentamos, né, na reunião anterior. Mas, como as pessoas enviaram algumas perguntas, nós achamos por bem, né, responder essas pessoas, embora essas perguntas elas estejam embutidas no tema que foi falado. Nós, na semana retrasada, né, que foi feita a palestra, não a palestra, a conversa, né, porque eu não faço palestra, eu converso sobre espiritismo. Então, no outro dia, quando a gente encontrei com alguns companheiros, né, no centro, e aí uma pessoa muito amiga minha, né, uma companheira, falou assim, olha, eu gostei muito, só que o gostei não estava combinando com a fisionomia dela. Eu fiquei olhando assim, achando até graça. Eu falei, aí ela falou assim, mas aí eu vi porque a fisionomia não estava de acordo, gostei. Eu achei que você falou muito pouco, você devia ter sido mais enfática, falado mais sobre como os pais devem, né, lidar, se comportar diante dos filhos que estão vivendo, né, a homossexualidade nesta encarnação. Aí nós vimos um pouquinho, nós somos muito amigas, aí eu falei, olha, para quem fala, quando a gente vai falar alguma coisa, né, quem tem essa tarefa, geralmente a gente escolhe uma linha de raciocínio por onde a gente vai comentar aquilo que nos compete fazer. E nem sempre a linha de raciocínio que a gente escolhe seria a da outra pessoa, ou da outra, ou da outra. E eu escolhi uma linha de raciocínio pensando na advertência de uma mensagem do Evangelho, quando os espíritos falam, espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então,
foi essa expressão que me direcionou a escolher que linha de raciocínio eu iria fazer para falar do tema, e eu já sabia que não seria um tema fácil de ser falado, que teria que ser comentado com muito cuidado e com bastante maturidade espiritual, da qual eu estou muito longe ainda. Então, nessa minha linha de raciocínio, eu pensei assim, os pais, diante de qualquer filho, seja o que ele se apresente, né? Porque quem tem muitos filhos sabe que não existe dois iguais, cada um traz as suas dificuldades, as suas facilidades, os seus defeitos, as suas qualidades, a sua maneira de ser. Então, no meu raciocínio, a maneira que os pais devem se comportar diante dos filhos que apresentam nesta encarnação a homossexualidade não difere, em hipótese alguma, da forma como ele deve conduzir os demais filhos. Da mesma forma que, como eu disse a semana da palestra, tem filhos que são mais calmos, tem filhos que são estudiosos, tem filhos que não gostam de estudar, tem filhos que já trazem alguns vícios, tem filhos que são pessoas boas, já desde que nascem, já apresentam esse caráter da bondade, tem filhos que são muito egoístas. Então, diante dos filhos, e tem filhos que nascem com a homossexualidade como característica. Então, como os pais devem se portar diante dos filhos, não há diferença nenhuma. A diferença só é no como, né? Como eu vou educar um filho que é muito calmo? Então, eu tenho uma estratégia. Como eu vou educar um filho que é muito teimoso, que não obedece, que tem dificuldade de obedecer, de seguir regras? Vai ser um pouco diferente. Como eu vou lidar com um filho que já apresenta algum distúrbio no lado moral? Eu vou lidar de forma diferente. É o como. Mas eu vou, diante deles, o amor, o cuidado, a assistência, o processo educacional vai ser o mesmo. Então, foi nessa linha de raciocínio, eu estou aqui respondendo essa minha amiga querida, que eu segui para falar sobre o assunto. Porque, no meu entendimento, não existe uma forma diferente, uma forma, vamos dizer assim, que fuja aos processos educativos diante de um filho homossexual, porque é só uma característica dele. Ele tem outras inúmeras características. Então, é claro que o como vai lidar com esse filho vai ser diferente de como lidaria com um filho, vamos dizer assim, que não gosta de estudar, com um filho que é grosseiro com a família, com um filho que é mais amoroso. O como, sim, é que a gente muda. Mas a nossa ligação, a nossa afeição, a nossa maneira de convivência não tem por que mudar, porque a homossexualidade é só uma característica, uma, entre as inúmeras características que formam um ser humano. Então, foi por isso que eu segui essa linha de raciocínio, sem ficar repetindo muito, porque a minha maneira de pensar é essa: quanto mais a gente souber, não é, o instruí-vos, né, que os espíritos nos chamam lá no Evangelho,
Quanto mais a gente souber como fazer, então mais fácil e, vamos dizer assim, mais tranquilo fica essa nossa convivência com os filhos que apresentam a homossexualidade nesta encarnação. Então, é por isso que eu não fiquei com aquela repetição, os pais devem ser isso, isso, isso. Eu acho muito mais importante que os pais entendam por que acontece isso. E foi assim que eu desenvolvi a conversa na semana passada. Então, está aí respondido, viu, minha amiga? Por que eu não fiquei o tempo todo, né? Você achou que faltou que eu ficasse repetindo, que os pais têm que ser assim, assim, assado, diante dos filhos que apresentam essa característica da homossexualidade. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, eu espero me manter no horário, porque na última reunião, eu entrei 20 minutos, mandei Valéria contar a hora que eu comecei e a hora que eu terminei, e eu quero, então, fazer o possível para não acontecer isso nessa noite. Então, Valéria, ela está aqui do meu lado, ela vai ficar responsável aí para ficar chamando a minha atenção. Eu lembrei hoje de uma passagem do Evangelho, e lembrando, os livros que eu usei dessa vez foi praticamente os mesmos, né? Eu usei o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico, de autoria de André Luiz. Usei o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e só acrescentei a Bíblia no seu Novo Testamento, que é o texto que eu vou ler agora, para iniciar, antes das perguntas, algumas reflexões para quem pode ser que tenha alguém hoje aqui que não estava, e também para relembrar, né, alguma coisa e depois passar para as perguntas. Então, o texto que eu escolhi foi o seguinte, eu pedi Nilminha para colocar aí, por favor. Se não mexer, acontece aquilo. Isso aí é não. Cadê Nilminha? Ela está mexendo. Nilminha está lá na casa dela, né? E ela que está com os meus slides. Esse aí foi o que a gente comentou agora, e agora vem o segundo. Aí, certinho. Então, o nosso segundo slide, eu peguei esse texto no Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, os versículos 51 a 53, em que ele narra o seguinte: E aconteceu que, completando-se dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. É um texto assim, bastante significativo para o nosso tema. Então,
Nós sabemos que a Samaria e Jerusalém, eles, né, depois de algumas guerras, se separaram, embora fosse o mesmo povo, e eles tinham vamos dizer assim, um ódio tão grande um dos outros. Jesus muitas vezes se referiu aos samaritanos, colocando em determinadas situações, e aqui, novamente, a gente está vendo uma situação com os samaritanos. Então, eles eram inimigos, tanto que os samaritanos não iam orar no templo em Jerusalém, e não tinham nenhum contato com os que moravam, né, na outra região, embora eles fossem o mesmo povo. Então, o que aconteceu? Jesus havia decidido ir a Jerusalém, porque ele estava naquelas andanças nas aldeias, e em Jerusalém, ele tinha sido, os apóstolos haviam pedido para ele evitar de ir muito a Jerusalém, onde ele poderia ser preso com muita facilidade. Não é? Os romanos estavam ali preparados para isso, os sacerdotes também, e a missão dele ainda não havia chegado no seu final. Então, ele estava andando e ensinando por algumas aldeias, mas naquele dia ele resolveu que iria para Jerusalém. Mas para ir para Jerusalém, ele tinha que passar pela Samaria, onde ele estava. Então, o que ele fez? Ele pediu para alguém, né, do grupo ir até uma aldeia na Samaria para organizar uma pousada, saber onde eles iriam passar a noite, para no dia seguinte seguir para Jerusalém. Mas o povo da aldeia não o receberam, não receberam. Nem Jesus, nem os seus seguidores, por um motivo que está aqui, que eu terminei de ler, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Eles não se preocuparam quem eram aquelas pessoas, se eram pessoas boas, se não eram, como é que elas eram. O fato do aspecto externo, né? A roupa, talvez a maneira de prender o cabelo, que os homens, né, tinham esse costume, às vezes, de botar aqueles turbantes, aquelas coisas, empoeirados, né, que eles estavam, e outras características que eles identificaram como que eles eram judeus e que eles estavam indo para Jerusalém. Então, por esse motivo, pela aparência que eles apresentavam, eles não o receberam. Então, eles tiveram que dormir, né? Deve ser lá no meio da natureza até o dia amanhecer. E aí nós lembramos dessa passagem, porque essa questão da dificuldade que nós temos de aceitar e conviver com o diferente é assim de muito longe. Nós temos uma cultura antiquíssima de nos dar bem com quem é parecido ou com quem nós aprovamos. Jesus, muitas vezes, ele se referia a essa questão. A gente lembra quando ele falava: se somente amardes os que vos amam, que recompensa você espera? Se somente saudardes os que vos saúdam, o que é que vocês estão fazendo de especial? As pessoas de má vida também se saúdam, se ajudam, entre outras. Então, essa dificuldade de convivermos e de aceitarmos o diferente, ela vem, né? Ela é ancestral. E como nós somos criaturas ainda mais perto do passado do que do processo evolutivo, né? De caminhada para o futuro, nós trazemos isso muito arraigado ainda. Quando a gente lê o texto, em casa, por favor, vocês leiam o texto todo,
Lucas, no capítulo 9, a gente hoje lê isso aqui, é um absurdo. Nem Jesus, o governador da terra, o Espírito mais perfeito que Deus enviou à terra para nos seguir de modelo e guia, nem ele, nem seus seguidores foram recebidos por esse único motivo, pela sua aparência. Porque a aparência deles, eles identificaram que aquelas pessoas iam para Jerusalém. Então, nós trazemos essa dificuldade muito grande de aceitar, de respeitar, de conviver com o que é diferente. Se dependesse de nós, as pessoas seriam assim um clone nosso, né? Seria igualzinho a gente, agiria como a gente, faria tudo que a gente faz, e aí estaria tudo bom. Então, eu fiquei muito pensando nessa tarde, nessa passagem do evangelista Lucas, quando Jesus, o Cristo, não foi recebido numa aldeia, né, da Samaria, pelo único fato de ter a aparência de quem ia para Jerusalém. Pela aparência. No caso, aqui, a aparência, né, mais externa, né? A roupa, talvez o jeito de como o cabelo estava arrumado, né? Algumas características assim que eles identificaram com facilidade, devia ser fácil identificar. E nós continuamos, né, com isso. Hoje, a nossa dificuldade é com outra roupa, é com outra aparência, é com essa roupa chamada corpo físico. Nós temos uma diferença enorme de conviver, de respeitar quem é diferente. Basta a gente abrir aí os noticiários para a gente ver, não é, os crimes que são feitos porque fulano é gordo, porque fulano é negro, porque fulano é homossexual, porque fulano é isso, é aquilo, 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 aquilo. Então, se não for igual a gente, não serve. Então, nós não damos pousada, né? Como diz aqui o texto. Então, eu considero assim, um texto que deve ser estudado e lido por nós com muito cuidado, porque isso vai nos ajudar muito na nossa vida diária. Então, eu vou repetir aqui, está lá Lucas, no capítulo 9, o texto que eu tirei só é de 51 a 53, mas importante que a gente leia o texto como um todo, ou melhor, que a gente leia, não é, o Novo Testamento como um todo, que nos traz lições assim, além da beleza das lições, né? Nos traz roteiros para as nossas experiências aqui na Terra. Eu vou pedir, Nilminha, para colocar o terceiro slide, que nós vamos lembrar uma definição que nós usamos na reunião anterior, sobre a definição de sexo, porque nós estamos falando sobre isso, né? O que a gente comentou agora foi uma analogia para que a gente comece a pensar nessa nossa dificuldade. Então, o sexo é o conjunto das características que diferenciam numa espécie os machos e as fêmeas e que lhes permite reproduzir-se. Muito simples, né? E simples e completa, né? Sexo, aqui, se refere aos órgãos sexuais, né? Masculino e feminino, porque são tanto os órgãos internos como externos.
Então, esse conjunto de características, né, vamos dizer, de órgãos, é que diferenciam numa espécie, nós, fisicamente falando, materialmente falando, somos uma espécie, né, uma espécie de primata no reino nominal. Isso em termos físicos. Então, numa espécie, o que diferencia os machos e as fêmeas, no reino nominal, né, o masculino e o feminino, é o sexo, né? Essa organização fisiológica interna e externa. Aí está uma definição, mas tem outra que é de uma importância fundamental, final aí, e que lhes permite reproduzir-se. Então, a reprodução aqui na Terra, a criação de novos corpos, para que os espíritos reencarnem, é através da relação sexual entre um homem e uma mulher. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar, mas Deus não deveria fazer isso de outro jeito, às vezes pessoas que têm algumas dificuldades em relação à própria sexualidade. Aí eu falei assim, olha, gente, porque nos grupos de estudo a gente conversa, né, às vezes depois das reuniões, olha, eu acho que nós estamos sendo assim de um orgulho, uma vaidade muito grande, achando que Deus, o Criador do universo, a inteligência suprema, a perfeição absoluta, teria que nos perguntar como é que a gente queria que os espíritos reencarnassem. É muita pretensão da nossa parte. Se Deus criou uma lei, que é a reprodução humana, para que houvesse a vinda dos espíritos desencarnados através da reencarnação, para que o processo, seu processo de progresso, né, se efetivasse. Foi desse jeito, é porque esse é o mais perfeito. Porque ou a gente acredita em Deus como um ser mais perfeito, a inteligência suprema, ou então não tem como a gente acreditar. Se ele é a perfeição absoluta, tudo que ele criou é perfeito. Não tem erro, não tem falha. Então, ele nos criou de uma forma para que, nessa junção de um relacionamento sexual, ou mesmo que isso seja feito em laboratório, mas há necessidade, né, dos gametas, masculino, feminino, espermatozoide e óvulo, para que se dê a reprodução, para que um novo corpo se forme e os espíritos possam reencarnar para vir dar continuidade ao seu processo de progresso no mundo material. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 200, que a gente já, né, fala isso, já estamos cansados, né, de estudar sobre isso, embora seja uma resposta muito complexa, Kardec pergunta o seguinte, no número 200, tem sexos os espíritos? Kardec não perguntou se tem sexo no singular, ele usou o plural, sexos. Se ele usou o plural, ele estava se referindo às duas características, às duas polaridades, masculino e feminino. Então, ele perguntou isso. Tem sexos no plural. Então, ele perguntou se os espíritos, né? Existe espírito no mundo espiritual, eles tinham essas polaridades definidas, feminino, masculino? Foi isso que ele perguntou, na realidade. E os espíritos respondem, não como entendeis. Porque nós entendemos sexo nessa forma que a gente terminou de ler aqui.
para, né, essa possibilidade de nos reproduzir. Como os espíritos não se reproduzem, os espíritos são criados por Deus, um espírito não fica grávido, não produz outro espírito. Então, existem diferenças, né? Por isso, na fisiologia do corpo espiritual em relação ao corpo físico na área genésica, porque os órgãos eles são feitos para determinadas funções. E como no mundo espiritual essa função de reprodução não existe, então há que haver diferenças. Nós estamos repetindo o que nós falamos na outra semana, assim, para que a gente torne a pensar um pouquinho. Então, quando os espíritos falam não como entendeis, ou seja, o que é que eles disseram? Tem sexo. Eles não disseram não, mas não da forma que vocês entendem. Há entre eles, né, amor, simpatia, de acordo às afinidades, etc, etc. E mais adiante, André Luiz, em outra pergunta, diz que a gente não tem muita condição de ter ideia de como são essas relações nos espíritos superiores, porque está acima da nossa compreensão, que é ainda muito perto do reino animal. Mas o importante para nós, em relação ao nosso tema de hoje, é saber que os espíritos têm sexos, no plural, masculino e feminino, só que não é do jeito que nós entendemos, não é? Para a reprodução, porque não há reprodução em relação aos espíritos. Vou pedir Nilminha para colocar o outro slide, para depois a gente iniciar as perguntas. Nós tiramos também lá de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 18, na sua primeira parte, sobre reencarnação e sexualidade. Claro que os textos são longos, longos não, são do tamanho certo. E nós tiramos aquilo que estava mais conforme o assunto que nós estamos comentando. Então, o que é que André Luiz diz? Ele diz o seguinte: além da trama de recursos somáticos, se eu fosse escrever isso, eu diria, além dos órgãos do corpo físico, porque somático vem de soma, que é corpo físico, né? E a trama de recursos são os órgãos, né, que nós temos todos, que formam o nosso corpo físico. Então, ele diz, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que eles sejam próprios. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Então, André Luiz é considerado, as obras de Chico Xavier, é considerada como a continuação das obras da codificação. E até hoje não se encontrou nada que vá de encontro, que esteja contrário ao que a codificação preconiza. Então, é por isso que nós estamos usando André Luiz. Então, o que é que ele nos diz aí? Que a alma, além dos recursos somáticos, ou seja, independente do corpo que nós temos, seja ele
na polaridade feminina ou masculina, o espírito ele conserva como desencarnado a sua feminilidade e a sua masculinidade. E aí ele complementa, uma coisa assim que é de uma importância fundamental, ele diz: a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Então, o que define a polaridade masculina ou feminina de uma pessoa não é o corpo físico, não é o perispírito, que também é o corpo físico, mas a sua estrutura espiritual, que nós vamos dizer assim, que se expressa na mente. É interessante que, quando André Luiz fala a individualidade sexual intrínseca, essa palavra ela é muito importante nesse texto, porque o intrínseco é que é inerente, ele é essencial. Eu estou olhando aqui a definição, Valéria procurou aqui para mim, que eu tinha esquecido. Então, a palavra intrínseca aqui, vamos dizer assim, ela abre um leque muito grande. Então, essa polaridade que os espíritos conservam, quando desencarnados, na feminilidade, né? Mulher, na masculinidade, homem, são, vamos dizer assim, característicos intrínsecos, ou seja, são essenciais, fazem parte da sua estrutura como ser desencarnado que ele é. Então, não é só uma aparência, como até algum tempo atrás, muitos de nós julgavam, fulano, espírito tal, né, ele tem a aparência de uma mulher. Não, ou tem a aparência de um homem. Não é aparência. André Luiz diz que a individualidade sexual, né, do desencarnado é intrínseca, ou seja, é essencial, faz parte da sua estrutura, vamos dizer assim, corporal, né, que ele tem. Mas a sede não está no perispírito, porque o perispírito se modifica com o tempo, está na mente. A mente representa, a mente é como se fosse assim, por onde passa aquilo que o espírito, a criação divina, é, aquilo que nós somos em essência, né? Filhos de Deus, né? Trazemos esse DNA, vamos dizer assim, espiritual, como filhos de Deus, e a mente, através do corpo mental, que André Luiz chama atenção para esse corpo mental, então, apresenta essas características do desencarnado como uma característica, ou seja, intrínseca, essencial, não é apenas uma aparência. Valéria já está me chamando a atenção aqui, do tempo. 10 para 8. Então, gente, isso é importante dentro do tema que a gente está concluindo na realidade, né? O que nós estudamos mesmo na outra reunião. Então, o que define que eu, aqui, estou encarnada, seja mulher, e que define aí Aldra, que está aí ajudando aí muito nesse trabalho aqui, não é? Na parte técnica, seja homem, não é o corpo que ele tem, não é o corpo que eu tenho. O corpo não define.
O perispírito não define. O que define é a mente, essa estrutura interna. E não depende, vamos dizer assim, de nenhuma convenção, de nenhuma... vai ter que ser assim, vamos fazer uma cirurgia para transformar, vamos dizer, que está muito comum hoje, né? Uma cirurgia no corpo físico para transformar tal pessoa, vamos dizer assim, que tem um corpo masculino, para que ele se transforme numa mulher. Só vai mexer no corpo físico, porque ele vai continuar sendo uma mulher, porque não é o corpo que define. Nós vamos, a Valéria já está só fazendo assim para mim, ó, falando do tempo. Nós vamos, então, passar para as perguntas que nos foram enviadas para a Nilminha, né? Nas redes, e que, na realidade, a gente já falou, né? Mas é importante, né, a gente dar esse retorno para as pessoas que fizeram essa pergunta. Então, a primeira pergunta, que nós vamos comentar aqui de forma assim, o mais rápida que a gente puder, é a seguinte: a orientação sexual de um indivíduo pode ser alterada? Primeiro, essa palavra orientação, eu acho que ela não está bem empregada, porque orientação dá a impressão que alguém ou você mesmo direcionou alguma pessoa para assumir determinada característica. E nós sabemos que as pessoas nascem, né? Elas nascem do jeito já certinho. A lei de Deus não nos dá aí essa opção. Então, nós, de acordo com isso que a gente terminou de falar, vamos deixar a palavra orientação aí, porque foi a palavra usada, né? Mas não seria a palavra adequada. Ela não pode ser alterada, porque nós não temos como ir na mente, na estrutura mais interna de um ser e modificar essa estrutura. A gente pode mudar o corpo, fazer o que quiser com ele, né? Como a gente viu hoje, mas, intrinsecamente, essencialmente, continuaremos daquele jeito que nós nascemos. Então, a gente diria a pessoa que não pode ser alterada. Nós vimos aqui ainda, falando sobre essa questão de alterar, né? Eu achei interessante... Falta 5 minutos. Eu achei interessante trazer um texto aqui de André Luiz. O outro slide aí, Milminha, por favor. Quando André Luiz diz, é um capítulo interessantíssimo em Evolução em Dois Mundos, ele diz: é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na fase da vida embrionária. Contudo, considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, ou seja, na morfologia, nos órgãos, né? Internos e externos. Então, André Luiz diz aqui, porque a gente está vendo pesquisas, né? Já está ocorrendo aqui na Terra, em que as pessoas escolhem, ou querem escolher, não sei, já está acontecendo, ou está só na fase experimental? Pode ocorrer, mas ainda tem a parte jurídica que está impedindo.
Então, a ciência, como André Luiz diz aí, ele, nessa fase embrionária, ou seja, porque nas primeiras reproduções celulares, ele explica isso muito bem lá no texto, em que se une, né, espermatozoide e óvulo, e começa a multiplicação, não é isso, das células, ali naqueles primeiros momentos, nós temos as duas polaridades, masculina e feminina. Então, com o desenvolvimento ali, né, com o crescimento, né, a multiplicação daquelas células, é que vai se definindo a polaridade que a pessoa vai ter, porque não tem logo ali no comecinho, nas primeiras multiplicações celulares. Aí há um momento em que há uma definição que aquele ser vai ser homem ou mulher. Então, a ciência já, André Luiz falou isso há mais de 60 anos, né? Bom, ele já sabia que ia acontecer. Então, ele diz que é claramente possível essa intervenção nessa fase. Agora, ele chama para a responsabilidade. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência, ou seja, interferência, né? Você fazer isso na esfera, você está mexendo com o destino da pessoa, porque a pessoa tem uma programação para realizar, e o corpo que ela tem é que vai facilitar ou dificultar aquilo que ela veio fazer aqui na Terra, através da reencarnação, ele traria consequências imprevisíveis. A gente não tem ideia do que pode acontecer de grave. A organização moral. Essas pessoas vão ter dilemas morais muito acentuados, porque ele fala, essa atuação indébita verificaria apenas no campo morfológico. Então, se aquele espírito que iria renascer, ele tem a sua estrutura mental, vamos dizer, feminina, e a ciência, né, através dos pesquisadores, interfere nesse momento, ainda diz Valéria que não interfere por questões jurídicas, mas eles já têm tecnologia para fazer isso. Então, interfere, e às vezes os pais querem um menino, vamos dizer assim. E o espírito que está ali, que vai reencarnar, traz a polaridade feminina. Então, vai nascer um menino, mas um menino que vai trazer todas as características femininas. E isso vai criar dramas e questões morais difíceis de serem solucionados. Quando a gente quer mexer muito na natureza, a gente está vendo aí com o nosso planeta, né, o que está acontecendo, sem uma motivação realmente útil, porque não tem utilidade. Os filhos, ser homem ou mulher, qual é a diferença? São filhos. Então, isso é possível na fase de embrionária, nesse comecinho lá da multiplicação das células, né? Geralmente isso vai ser feito em laboratório, porque eu acho que dentro do útero fica mais difícil, né? De fazer assim. Então, mas mudar o indivíduo adulto, vamos dizer assim, mudar essa orientação, não tem como. Não tem como, porque não é só uma aparência, o espírito. Ele é um ser que tem um corpo, que tem órgãos, que tem polaridade, seja masculina ou feminina. É possível aqui nessa, como nós lemos agora, eu achei interessante trazer, porque, naturalmente, isso vai ser colocado para se fazer plebiscito, votação, etc., etc. E quem pensa realmente no bem da humanidade vai ser contra. Eu, por exemplo, já estou votando contra. Vou pedir a Nilminha para colocar outra pergunta.
Meu Deus, já são 8 horas. Valéria já botou aqui. Como o Espiritismo vê a cura gay? Olha, eu vou responder bastante rápido. Primeiro, que a homossexualidade, a Organização Mundial da Saúde já pesquisou, já fez todas as experiências e já disse que não é uma doença. Então, a homossexualidade não é doença. Só pode existir cura, que é o contrário da doença, se existir uma doença. Então, se não existe a doença, não há como se falar em cura. Então, a pessoa que nasceu, né, vamos dizer, dentro da característica da homossexualidade, ela vai permanecer assim. O que ela tem condição de fazer é não exercer essa homossexualidade em termos de relacionamento sexual. Ela pode decidir não fazer isso, não usar, vamos dizer assim, o corpo, que é diferente, né, do que ela é, para relações sexuais. Eu conheço pessoas assim, né, no nosso trabalho de atendimento fraterno. Mas não existe esse negócio de cura gay, porque ser homossexual não é doença. É uma característica do indivíduo que tem origem no nosso, vamos dizer assim, comportamento em vidas anteriores, não é numa vida só, mas em vidas anteriores, em que nós usamos a nossa sexualidade de forma inadequada, prejudicando muita gente, nos prejudicando, ou então usamos a nossa inteligência, não é só na área sexual, não, de forma inadequada para prejudicar, para fazer todos os horrores que a gente está vendo hoje, que está sendo feito por aí. Então, a gente desorganiza a nossa energia criadora, que é a mesma energia que é usada na relação sexual, porque nós só temos esse tipo de energia, que pode ser canalizada para várias coisas, a gente falou sobre isso na outra reunião. Então, quando nós bagunçamos demais isso, a gente renasce para viver experiências num corpo que não combina com a nossa estrutura, né, psicológica, mental, para que a gente comece a valorizar isso e saber, vamos dizer assim, que isso tem uma utilidade. Porque a gente tem que lembrar que nascer num corpo que não corresponde aos seus anseios é muito doloroso. Essas pessoas já sofrem muito pela própria condição. Então, dos que o cercam, em especial a família, e mais especial os pais, eles precisam de compreensão, de atenção, de cuidados, porque sofrimento eles estão sofrendo só pelo fato de se sentir desconfortável, preso a um corpo que não corresponde aos seus anseios internos. Só isso já é sofrimento suficiente. Então, a homossexualidade não é doença, então esse negócio de cura, gente, vamos, né, avançar um pouquinho, deixar isso lá para o passado. A outra pergunta, que é bastante parecida, é se a homossexualidade é uma doença mental. Não, não é uma doença mental. As doenças mentais, elas já foram catalogadas pela psiquiatria e pelas ciências que são ligadas à psiquiatria. E entre essas enfermidades, a homossexualidade não está enquadrada, não. Porque, como repetindo, a própria ciência já diz que não é doença. É uma característica do indivíduo. Então, não é uma doença mental e não é doença nenhuma.
Vamos ligeiro aqui, Valéria. A outra questão, ninguém está botando assim, mas também. Um casal homossexual que vive em comunhão digna, adota ou tem um filho, cria-o de acordo às leis divinas, está agindo certo ou temos que condená-los? A questão aqui tem duas perguntas, né? Então, se duas pessoas, né, dois homens ou duas mulheres que vivem juntos, resolvem adotar uma criança que estava jogada, maltratada, que dois heterossexuais fizeram e jogaram no mundo, se essas pessoas estão criando de acordo às leis divinas, estão criando com todo respeito, com todo amor, qual é o problema? Nenhum problema. Claro que está certo, não tem problema nenhum. Aí as pessoas falam assim, mas aí eles vão se tornar homossexuais. Tem nada a ver. E aquelas pessoas, né, que a gente conhece, que foram criados num ambiente heterossexual, machista por excelência, que não teve contato com ninguém na área da homossexualidade e que se tornam homossexuais. Não é? Então, a gente vê que não é assim que funciona. Não posso, assim, demorar mais nisso aqui. E a outra, se temos que condenar. Condenar? Quem somos nós para condenar alguém? Que perfeição é essa que nós temos? Se Jesus não condenou? Luciano fica fazendo a menina chorar antes de dançar. Vamos desligar aí o microfone. Então, lembra da mulher adúltera? Quando todo mundo saiu, né? Porque tudo tinha culpa no cartório. Aí Jesus falou, aí, cadê os que te condenavam? Ela falou, foram embora. Ele falou assim, eu também não te condenarei. Jesus, que era perfeito, que é perfeito. E quem somos nós? Ele não condenou a mulher, ele falou, vai, não faça mais isso, mude sua vida, né? Mude sua vida para melhor, deixe esse tipo de experiência aí que não vai levar a nada. Nós condenar, quem somos nós? Nós não temos nenhuma moral, não temos condição nenhuma. E já o Velho Testamento já dizia, não julgueis. Se a gente não tem capacidade nem de julgar, imagine de condenar alguém. Vamos botar o pé no chão, né? Ver quem é que nós somos. Nada de condenar ninguém. Tem outra pergunta? Já está ali. Não, já. Que também é muito parecida com a anterior, que diz, as pessoas homossexuais podem ter relações felizes, duradouras, podem ser bons pais ou mães? Pode. Eu conheço pessoas que convivem juntos há mais de 30 anos. E ser bom pai, né, ou boa mãe, não depende de ser homossexual ou heterossexual. Existem heterossexuais que são péssimos pais, péssimas mães, que abandonam os filhos, que não cuidam. Pode haver também homossexuais que fazem isso? Pode. Mas não é pelo fato dele ser homossexual. Isso é uma questão de caráter. Uma questão de evolução moral. Se a pessoa tem, vamos dizer assim, caráter, evolução moral, amor, tem afetividade suficiente, problema nenhum. Tem que errar. E a última pergunta é qual deve ser a postura de quem é homossexual? A gente repete a mesma coisa que a gente fala com os pais em relação aos filhos homossexuais, né?
a postura, a conduta é a mesma de quem é heterossexual. Não tem diferença. Quando nós falamos homossexuais, nós estamos falando daquelas pessoas, como eu expliquei, né, que nascem, né, naquele corpo, assim, assim, assim. Porque existe também o Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, embora o horário esteja aqui avançando, mas eu preciso lembrar isso, que existem pessoas que se tornam homossexuais. Tudo isso que eu estou falando em relação ao homossexual que nasce homossexual. Aí Camilo diz, o Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, ele diz que existem pessoas que se tornam homossexuais por imitação, às vezes convivem no meio onde existem muitos homossexuais, eles começam a imitar, né? Geralmente são pessoas que têm problemas de comportamento, problemas psicológicos, que adotam posturas, andar, maneira de falar, desajustadas, que aquilo não tem nada a ver com homossexualidade. Então, existem pessoas que se tornam homossexuais por imitação, ou imitação dos ídolos que a gente há de convir, que os nossos ídolos, principalmente na música não, porque a gente não pode, eu nem chamo de música, né? Do barulho que esse povo faz aí, então, por imitação. Então, existe esse tipo de pessoa que se torna por imitação. Existem pessoas que se tornam, não nasceram assim, homossexuais, porque foram violentados anos a fio, foram utilizados anos a fio. A gente vê isso muito nas religiões. Não adianta a gente ter medo de falar, porque é o que acontece. E aí essas pessoas se tornam, né, homossexuais. E existe também aquelas pessoas que se tornam homossexuais em função de recursos financeiros, através da prostituição, que o que a gente está vendo muito, principalmente nas grandes cidades. Então, essas pessoas se tornam, né, se for homem prostituto, se for mulher prostituta, então, elas se tornam homossexuais, seja homem ou mulher, para, vamos dizer assim, vendendo o corpo, né? Que a prostituição é a venda do próprio corpo. Então, se tornam em função de subsistência, porque poderia trabalhar de outro jeito, né? Mas nós não vamos julgar, a gente não tem nada com isso. Elas se tornam homossexuais para poder adquirir recursos financeiros. Nós não estamos falando, quando tudo isso que nós falamos desde o começo, não se refere a essas pessoas que se tornam. Estamos nos referindo aos homossexuais, que são os verdadeiros, né, homossexuais, que nascem num corpo que não condiz com a sua estrutura psicológica. E isso tem causas, né, no nosso comportamento em vidas passadas. E agora a gente está corrigindo, através dessas vivências, aquilo que nós fizemos errado. Então, a postura de quem é homossexual, eu procurei no Evangelho, segundo o Espiritismo, vou ler bem rápido, viu, gente? Coloca aí, Nilma. O que é que o Evangelho diz sobre o homem de bem? Homem aí está no sentido de ser humano, né? O significado do latim, da onde veio o nosso português, que também a gente já comentou sobre isso, até de gramática a gente comentou na outra reunião.
Então, tem uma mensagem bastante longa lá, nós tiramos alguns parágrafos, que a postura de quem é homossexual deve ser a mesma postura de quem é heterossexual. É a postura do homem de bem, né? Ou da mulher de bem, se a gente quiser aí ser politicamente correto. E o Evangelho diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Justiça, amor, caridade. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus. Olha, eu estou aqui procurando que eu não estou conseguindo. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, aí está o resumo de qual deve ser a postura, né? Isso tiraram do Evangelho, lá no capítulo 17, no item 3. A gente vai lá, é uma mensagem de Kardec, um texto assim importantíssimo. Então, qual deve ser a postura de quem é homossexual? A postura é essa, a postura do homem de bem. E é a mesma postura de quem é heterossexual. Não existe duas moral, não, né? A moral é uma só, é a moral de Jesus. Então, gente, fechando o nosso comentário, que a Valéria já botou de novo aqui o horário. Voltando, né, à questão dos pais, eu espero que nós, os pais, que temos filhos, familiares, amigos, que estão vivenciando nesta encarnação essa experiência, lembrar que não é uma experiência fácil, que é uma experiência muito difícil, que causa sofrimento das mais variadas formas, seja sofrimento interno, seja sofrimento diante de uma sociedade que ainda não aprendeu a respeitar o semelhante, como aquela aldeia lá na Samaria, estão lembrando? Que não permitiu que Jesus entrasse, porque, pela aparência dele, não combinava com o que os samaritanos julgavam serem homens de bem. Então, a nossa postura, a nossa forma de convivência, o nosso processo educativo, nós trouxemos a mesma palavrinha da outra semana. Deve ser de acolhimento. Acolhimento é a escuta. Vamos escutar, né? Nossos filhos, vamos escutar essas pessoas. Quando a gente começa a escutar, a gente muda tanto. Talvez 10 anos atrás eu não falaria nada disso que eu estou falando hoje. Aprendi na escuta também, né? E nos livros. Porque escutei bastante pessoas na nossa casa espírita que iam para o atendimento fraterno. Então, acolhimento é a escuta. Porque quando a gente escuta, a gente se enternece.
a gente vê que não é fácil ser diferente. É a gente reconhecer, ter reconhecimento por essas pessoas que estão vivendo essa experiência, o reconhecimento das qualidades que essa pessoa tem, incentivá-las a adquirir essas qualidades que ela precisa adquirir. É o diálogo, né, a conversa. E um diálogo em que a escuta predomine, né? Falar menos e ouvir mais. É o carinho, né? O carinho demonstrado. Não é só dizer nas redes sociais que eu te amo. É apoiar naquilo que for bom, positivo, apoiar os esforços de melhora, os esforços para trilhar um caminho do bem. É atenção. Atenção. Atenção é uma coisa assim que, quando a pessoa ver que o outro tem atenção com ele, ele se sente pertencente. E o pertencimento a um grupo, e no caso aí a família, é assim essencial, o pertencimento. Então, quando a gente dá atenção, nós estamos falando para essa pessoa que ela pertence a esse grupo, a um pertencimento. O carinho, que nós, né, falamos já. Então, o acolhimento, ele engloba todas essas posturas, que deve ser a postura dos pais, vendo que a experiência da homossexualidade, ela tem uma causa e precisa ajudar essas pessoas a vencer essa experiência sem adquirir novos débitos, né? Aceitando, convivendo, amando, pertencendo, fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes àquele grupo familiar, no caso. Então, nós, mais uma vez, pedimos desculpa pelo horário. Estou pedindo desculpa, Deus me livre, toda semana. Mas existem coisas assim que a gente não pode deixar de falar, já que as pessoas, né, enviaram essas perguntas. Eu tentei ser assim, o mais sintética possível. Pode muita coisa ter saído até com uma compreensão assim, um pouco difícil, por causa da pressa com que eu estou tendo aqui, e mesmo assim, ainda, né, saí do horário. Então, muito obrigada a cada um de vocês que me ouviram. Eu gostaria que aquilo que foi bom do que eu falei, aquilo que foi útil do que eu falei, aquilo que foi verdadeiro do que eu falei, né? As 3 peneiras, que vocês possam multiplicar, né? Para que nós, devagarinho, possamos construir uma sociedade, não como aquela lá atrás da Samaria, que não aceitou Jesus, porque a aparência dele era de quem ia para Jerusalém, mas uma sociedade que convive com tranquilidade, com respeito, com o diferente. Muito obrigada, e mais uma vez, desculpa pelo horário.